Se não gostar, é só procurar outra casa. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça, como uma facada que nunca cicatriza completamente. Sabe quando você olha para seu próprio filho e não reconhece mais aquela criança que um dia embalou nos braços? Foi exatamente assim que me senti naquele domingo de outono, quando Fábio entrou pela porta da minha mansão no Jardim Europa com 2 malas enormes, seguido pela esposa Juliana e a mãe dela, Marta. 3 pares de olhos me encarando com um misto de desdém e expectativa, como abutres rondando uma presa. Eu, Cecília Brandão, 67 anos de idade e uma vida inteira dedicada aos negócios e à família, jamais imaginei que seria tratada como uma intrusa na casa que construí com o suor do meu trabalho. Tudo que conquistei, a rede de lojas Tapetes Brandão, minha reputação no mercado de importações de luxo, meu patrimônio, parecia ter se transformado em um alvo na minha própria testa. Naquela tarde, enquanto observava os 3 se acomodando nos melhores quartos da minha casa sem sequer me consultar, algo dentro de mim começou a mudar. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado, aquele que separa a bondade ingênua da sobrevivência calculada. Enquanto subiam as escadas com suas malas caras, compradas com meu dinheiro, diga-se de passagem, eu permanecia sentada na poltrona da sala, tentando processar o que estava acontecendo. "Mãe, vai ser temporário", disse Fábio, sem nem mesmo me olhar nos olhos. "Tivemos alguns problemas financeiros e precisamos ficar aqui até reorganizar nossa vida. Temporário. Uma palavra tão elástica na boca dos aproveitadores. Poderia significar semanas, meses ou, como logo descobri, até você morrer e herdarmos tudo. Talvez vocês estejam se perguntando como uma mulher como eu, empresária bem-sucedida, deixou-se enredar nessa situação. A resposta é simples e dolorosa. Amor de mãe. Esse sentimento que às vezes nos cega, que nos faz acreditar que nossos filhos jamais nos machucariam intencionalmente. Eu sempre fui dura nos negócios, conhecida por minha astúcia nas negociações internacionais, mas quando se tratava do Fábio, meu coração amolecia como manteiga ao sol. Na primeira semana, ainda tentei manter as aparências. Preparava o café da manhã para todos, perguntava sobre os planos do dia, me oferecia para ajudar na busca de um novo emprego para meu filho. Mas logo percebi que nenhum dos 3 estava realmente interessado em sair dali. Por que estariam? Tinham casa, comida e uma velhinha que pagava todas as contas. Foi numa quinta-feira, exatamente 10 dias após sua chegada, que Fábio mostrou suas verdadeiras intenções. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ele entrou seguido por Juliana. Percebi algo diferente no ar, uma tensão palpável. "Mãe, estivemos pensando", começou ele, com aquele tom que eu conhecia bem, o mesmo que usava na adolescência quando queria um carro novo. "Faz mais sentido reorganizarmos a casa. O quarto principal tem aquele closet grande que a senhora mal usa." Fiquei em silêncio, segurando a xícara de chá com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Meu quarto, meu closet, meu espaço sagrado, onde guardava não apenas roupas, mas memórias de uma vida inteira. "Juliana precisa de mais espaço para as roupas dela", continuou ele, como se estivesse me fazendo um favor ao me explicar o óbvio. "E aquele escritório no fim do corredor seria perfeito para a dona Marta. Ela precisa de privacidade." Meu escritório, o lugar onde eu ainda administrava parte dos negócios, onde guardava documentos importantes, onde me refugiava para ler um bom livro. Agora seria o cantinho da dona Marta. "E onde eu ficaria?", perguntei, tentando manter a voz firme. Foi então que veio a frase, aquela que mudou tudo. "O quarto de hóspedes nos fundos é mais que suficiente para a senhora. É menor, mas tem banheiro próprio. Se não gostar, é só procurar outra casa." E o pior não foi a frase em si, mas o risinho debochado de Juliana logo em seguida. Aquele sorriso de canto de boca, como quem diz, "vencemos." Marta, que passava pelo corredor naquele exato momento, também não conseguiu disfarçar o sorriso de satisfação. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou e algo novo surgiu. Não era raiva, era muito mais profundo. Era uma determinação fria, calculista.
que eu só tinha experimentado nos momentos mais cruciais da minha carreira. Sorri de volta, um sorriso que não chegou aos meus olhos, e disse simplesmente: "Vou pensar no assunto." Aquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ainda meu naquele momento, e comecei a traçar um plano. Não seria rápido nem simples, mas seria perfeito. Eu não construí um império de tapetes importados sendo ingênua ou impulsiva. Cada movimento nos negócios era calculado, cada decisão ponderada. E agora, aplicaria essa mesma estratégia à minha vida pessoal. Na manhã seguinte, liguei para minha filha Luísa, que morava em Portugal. Diferente do irmão, ela sempre foi responsável, inteligente, minha parceira nos negócios internacionais. A conversa foi breve, mas ela entendeu imediatamente a gravidade da situação. "Mãe, vou pegar o primeiro voo", disse ela, a preocupação evidente em sua voz. "Não, querida", respondi calmamente. "Ainda não. Preciso que você faça algumas coisas para mim daí primeiro." Depois, liguei para minha advogada de confiança, doutora Beatriz Monteiro. Marcamos um encontro discreto para aquela tarde no escritório dela no Itaim Bibi. Eu sabia que precisaria de respaldo legal para o que estava prestes a fazer. Nas semanas que se seguiram, fui a anfitriã perfeita. Cedi meu quarto para Fábio e Juliana. Mudei-me para o quarto de hóspedes sem reclamar. Deixei que Marta transformasse meu escritório em seu espaço zen, cheio de cristais e incensos baratos. Sorria enquanto via meus cartões de crédito sendo usados em compras extravagantes no shopping Iguatemi. Fingia não perceber as festas que organizavam em minha casa quando eu passava o dia na loja da Oscar Freire. Enquanto isso, por trás das aparências, cada peça do meu plano ia se encaixando silenciosamente. Eu observava, anotava, gravava conversas. Cada insulto disfarçado de brincadeira, cada comentário sobre minha suposta incapacidade de gerenciar meus próprios bens, cada plano que faziam para quando eu não estivesse mais aqui. Tudo isso enquanto me chamavam de sogrinha e vovó, com falsa doçura na frente das visitas. 3 meses se passaram assim. 3 longos meses em que me transformei em uma atriz digna de Oscar, interpretando o papel da idosa conformada, grata pela companhia da família. Até minha melhor amiga Regina, a única que sabia parte do meu plano, chegou a se preocupar. "Cecília, você está diferente", comentou ela durante um de nossos almoços semanais no Família Mancini. "Tem certeza que está bem?" "Nunca estive tão bem, Regina", respondi com um sorriso enigmático. Às vezes precisamos dar um passo atrás para dar 2 à frente. O que ninguém sabia, nem mesmo Regina, era o quanto esse passo atrás estava sendo calculado. Cada movimento, cada concessão, cada sorriso forçado me aproximava do momento que eu mais aguardava. O dia em que eu recuperaria não apenas minha casa, mas minha dignidade. O dia em que eu daria a Fábio, Juliana e Marta uma lição que eles jamais esqueceriam. E esse dia estava chegando. A festa de comemoração dos 40 anos da Tapetes Brandão seria o palco perfeito para o meu grande ato final. Os convites já estavam sendo distribuídos. A lista de convidados incluía toda a elite empresarial de São Paulo, jornalistas, influenciadores. Seria um evento memorável. Disso eu tinha certeza. De onde você é que está me assistindo agora? Deixa nos comentários sua cidade. Quero muito saber quem está acompanhando essa história que mudou completamente minha vida. Se você ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, se inscreva agora e venha descobrir como dei uma lição inesquecível nessas 3 pessoas que tentaram me humilhar na minha própria casa. Tudo começou numa manhã de domingo, daquelas em que o sol de São Paulo finalmente decide aparecer depois de dias de chuva. Eu estava preparando um almoço simples. Nunca gostei de empregados em casa aos domingos. Sempre preferi ter meu espaço. O telefone tocou e a voz do meu filho soou estranhamente ansiosa do outro lado. "Mãe, preciso falar com você. Estamos indo aí." O "estamos" me chamou a atenção imediatamente. Desde que Fábio havia se casado com Juliana, 3 anos atrás, nossas visitas familiares tinham se tornado cada vez mais raras e sempre marcadas por certa tensão. Não demorou nem 1 hora para que a campainha tocasse. Quando abri a porta, deparei-me não só com Fábio e Juliana,
mas também com Marta, minha nora e sua mãe, todas com malas. E não eram malas pequenas. Meu coração acelerou. Um pressentimento incômodo tomou conta de mim. Mãe, perdemos o apartamento, disparou Fábio assim que atravessou a soleira. O banco executou a hipoteca. Estamos sem lugar para ficar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Não era a primeira vez que meu filho enfrentava problemas financeiros. Aos 38 anos, Fábio já tinha passado por pelo menos 5 empregos diferentes, sempre saindo por incompatibilidade com os valores da empresa. Uma frase que aprendi a traduzir como: não queria seguir regras nem horários. O que aconteceu com o dinheiro que te emprestei há 3 meses? Perguntei, tentando não soar acusatória, mas genuinamente curiosa. Juliana rapidamente interveio, ajeitando seu cabelo impecavelmente tingido de loiro. Tivemos alguns imprevistos, sabe como é. O carro precisou de reparos, e depois teve aquela viagem a Campos do Jordão que não podíamos cancelar. Marta, que até então observava a cena em silêncio, deu 2 passos à frente com aquela postura de quem está acostumada a resolver problemas. Cecília, sei que deve ser um incômodo, mas são apenas algumas semanas até encontrarmos outro lugar. Prometo que nem vai perceber nossa presença. 3 adultos na casa de uma senhora de 67 anos e eu nem perceberia a presença deles? A falsidade era tão evidente que quase me fez rir. Mas algo dentro de mim, aquele amor incondicional de mãe, falou mais alto. Tudo bem, respondi, dando um passo para o lado. Podem ficar no quarto de hóspedes e no antigo quarto da Luísa. Foi o suficiente para que os 3 começassem a subir as escadas com suas malas, sem sequer me agradecer apropriadamente. Juliana parou no meio do caminho, olhou para a decoração da sala, tapetes persas raros que eu havia selecionado pessoalmente em minhas viagens, e disse com um tom condescendente: vamos dar uma modernizada nessa decoração. Não se preocupe. Respirei fundo e me lembrei de que era apenas temporário. Algumas semanas. No máximo. Mal sabia eu que aquele seria o início de um pesadelo que duraria 3 longos meses. Logo na primeira semana, percebi que a dinâmica da minha casa havia mudado completamente. Minha rotina cuidadosamente construída ao longo dos anos, acordar cedo, tomar meu chá enquanto lia o jornal, ir para a loja, voltar no fim da tarde para um banho relaxante, havia sido completamente destruída. A cozinha, sempre impecavelmente limpa, agora estava constantemente cheia de louça suja. O barulho da televisão em volume máximo invadia todos os cômodos até altas horas. E meu estoque de vinhos raros, que guardava para ocasiões especiais, começou a diminuir misteriosamente. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda semana, comecei a notar pequenos itens desaparecendo. Um par de brincos de esmeralda que tinha ganhado do meu falecido marido. Um relógio antigo que pertenceu ao meu pai. Pequenos objetos de valor sentimental que, quando questionados, ninguém sabia onde estavam. Deve ter guardado em algum lugar e esqueceu, mãe, dizia Fábio, com aquele tom de quem fala com uma criança. A senhora anda muito esquecida ultimamente. Foi a primeira vez que ouvi essa insinuação, mas não seria a última. Aos poucos, sutilmente, começaram a plantar a ideia de que eu estava perdendo a memória, ficando confusa. Uma tática que só muito mais tarde eu entenderia por completo. Uma manhã, ao descer para tomar meu café, encontrei Juliana mexendo na minha bolsa. Quando questionei, ela respondeu com naturalidade surpreendente. Só estava procurando o cartão de crédito para fazer umas compras no supermercado. Fábio disse que não teria problema. Meu cartão? Perguntei incrédula. Claro, estamos comendo aqui, não é? O mínimo que podemos fazer é ajudar com as compras. Aquilo até faria sentido se as compras fossem realmente para a casa. Mas na tarde daquele mesmo dia, Juliana voltou com sacolas do shopping Iguatemi, roupas de marca, sapatos caríssimos, perfumes importados. E o extrato do meu cartão, que chegou no fim do mês, mostrava gastos em restaurantes e lojas que eu jamais havia frequentado. Quando confrontei Fábio sobre os gastos excessivos, sua reação me deixou sem palavras. Mãe, você tem tanto dinheiro guardado? Para que economizar a essa altura da vida? Precisamos aproveitar enquanto a senhora ainda está aqui.
não é? Enquanto ainda estou aqui? Repeti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Você sabe, enquanto ainda tem saúde para curtir com a gente? Ele emendou rapidamente, mas o deslize já havia sido feito. Foi naquele momento que percebi que meu filho não estava apenas passando por uma fase difícil. Ele e Juliana, com a cumplicidade de Marta, tinham um plano bem definido: sugar o máximo possível do meu patrimônio. A confirmação veio algumas semanas depois, quando retornei mais cedo da loja. Havia tido uma forte enxaqueca e decidi que o gerente poderia cuidar do fechamento. Ao entrar em casa silenciosamente, algo que havia se tornado um hábito, já que sempre havia alguma surpresa desagradável me esperando, ouvi vozes vindas da sala de estar. Já consultei um advogado, dizia Marta em um tom conspiratório. É perfeitamente possível pedir a interdição judicial. Temos que reunir evidências de que ela não está mais em condições de administrar os próprios bens. Não sei, mãe. A voz de Juliana soava hesitante. Isso não é um pouco extremo? Extremo? Marta riu com desdém. Extremo é ver todo esse dinheiro parado nas mãos de uma velha que pode morrer a qualquer momento. Pense no futuro de vocês, no futuro dos filhos que vocês vão ter. Mas e se ela descobrir? Perguntou Fábio. E meu coração se partiu ao perceber que meu próprio filho não estava defendendo minha capacidade mental, apenas preocupado com as consequências se eu descobrisse o plano. Descobrir como? Rebateu Marta. Ela mal sabe qual dia da semana é hoje. Estamos plantando as sementes há semanas. Os objetos que desaparecem, as contas que ela esqueceu de pagar, os compromissos que confundiu. Quando chegar a hora, teremos testemunhas suficientes para confirmar que ela está perdendo a capacidade cognitiva. Fiquei paralisada no corredor, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Como havia chegado a esse ponto? Como meu próprio filho, que embalei nos braços, que ensinei a andar, a quem dei tudo o que podia, estava agora conspirando para me declarar incapaz. E depois que conseguirmos a interdição? Perguntou Juliana, agora visivelmente mais interessada no plano. Vendemos tudo, respondeu Marta com simplicidade cruel. A casa, a empresa, os imóveis. Fábio será nomeado o administrador legal e poderemos finalmente viver como merecemos. E ela? Insistiu Juliana. Existem lares para idosos muito bons por aí, disse Marta com falsa preocupação. Ou podemos manter um apartamento pequeno para ela, com uma enfermeira. O importante é que o dinheiro estará finalmente nas mãos certas. Naquele momento, algo dentro de mim mudou fundamentalmente. A dor deu lugar a uma determinação fria. Sequei as lágrimas silenciosamente e voltei para a garagem, saindo com o carro novamente. Eles nem perceberam que eu havia estado ali. Dirigi sem destino por quase 1 hora, tentando organizar meus pensamentos. Quando finalmente me acalmei, liguei para as 2 pessoas em quem mais confiava no mundo: minha filha Luísa e minha advogada, doutora Beatriz. Luísa, preciso que volte para o Brasil o mais rápido possível, disse assim que ela atendeu. Mas não avise ninguém, especialmente seu irmão. Mãe, o que aconteceu? Perguntou ela, alarmada com meu tom. Te conto tudo quando chegar. Apenas confie em mim. E sim, em seguida, liguei para a doutora Beatriz e marquei um encontro urgente para aquela mesma tarde. O escritório dela, no Itaim Bibi, era um lugar discreto, onde poderia falar abertamente, sem medo de ser interrompida ou descoberta. Cecília, em todos os meus anos de advocacia, nunca ouvi algo tão absurdo, disse Beatriz após escutar meu relato detalhado. Eles não têm nenhuma base legal para isso. Você está perfeitamente lúcida e capaz. Mas você ouviu o plano deles? Respondi, ainda tremendo de indignação. Estão criando evidências, Beatriz. Pequenas coisas que, somadas, podem convencer um juiz desatento. Não se preocupe. Ela me tranquilizou, segurando minhas mãos. Vamos criar um contraplano muito mais eficiente. Primeiro, precisamos proteger seu patrimônio. Nas semanas que se seguiram, trabalhei silenciosamente nos bastidores, sempre mantendo as aparências em casa. Quando Luísa chegou ao Brasil,
Hospedou-se discretamente na casa da minha amiga Regina, para não levantar suspeitas. Juntas, começamos a implementar o plano que acabaria com as pretensões de Fábio, Juliana e Marta. Primeira etapa: documentação. Realizei uma bateria completa de exames médicos e testes cognitivos, todos atestando minha perfeita sanidade mental. Esses laudos foram devidamente registrados e guardados no cofre do escritório da doutora Beatriz. Segunda etapa: proteção patrimonial. Com a ajuda de Luísa, comecei a transferir parte significativa dos meus bens para contas no exterior. Não tudo, para não levantar suspeitas, mas o suficiente para garantir minha segurança financeira, independentemente do que acontecesse. Terceira etapa: evidências. Instalei discretamente câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa, especialmente na sala onde eles costumavam discutir seus planos. Cada conversa, cada insulto, cada maquinação foi devidamente registrada. Enquanto isso, continuei representando o papel da vovó confusa. Quando me acusavam de ter perdido algo, concordava, fingindo confusão. Quando insinuavam que eu havia esquecido um compromisso, desculpava-me profusamente. Deixei que pensassem que seu plano estava funcionando perfeitamente. O tempo passava e eles ficavam cada vez mais confiantes, mais descuidados. Juliana já não se dava ao trabalho de esconder os gastos exorbitantes com meu cartão. Marta começou a convidar amigas para tomar chá na minha casa, apresentando-se quase como a dona do lugar. E Fábio, meu filho, tornou-se cada vez mais distante, tratando-me como uma criança incapaz ou um fardo a ser tolerado. Uma tarde, enquanto eu fingia tirar um cochilo no sofá da sala, ouvi Juliana e Marta planejando uma festa. "Vamos convidar todos os nossos amigos", dizia Juliana animadamente. "A mansão é perfeita para uma festa à beira da piscina." E o que faremos com a velha?" perguntou Marta. "Damos um remédio para dormir no chá dela", respondeu Juliana com naturalidade assustadora. "Ela nem vai perceber a festa acontecendo." Foi naquele momento que decidi que era hora de acelerar meu plano. A festa de 40 anos da Tapetes Brandão, marcada para dali a 3 semanas no Clube Paulistano, seria o cenário perfeito para minha vingança. Com a ajuda de Luísa e doutora Beatriz, finalizei as negociações para vender a empresa para um grupo empresarial do Oriente Médio. O valor era exorbitante, muito acima do mercado, mas eles estavam interessados na marca e na carteira de clientes exclusivos que eu havia construído ao longo de décadas. O contrato foi assinado em sigilo, com cláusulas que garantiam a discrição absoluta até o anúncio oficial. Paralelamente, encontrei um belíssimo apartamento no recém-construído condomínio Vale dos Pássaros, um dos empreendimentos mais luxuosos de São Paulo. Mobiliei-o completamente, com a ajuda da minha amiga Regina, que tinha excelente gosto para decoração. Tudo isso sem que Fábio, Juliana ou Marta desconfiassem de nada. A parte mais dolorosa do plano foi a decisão sobre a casa onde morávamos. Aquela mansão no Jardim Europa guardava memórias preciosas. Havia sido o lar onde criei meus filhos, onde vivi momentos felizes com meu marido antes de sua partida prematura. Mas agora, aquelas paredes estavam impregnadas de traição e mágoa. Decidi então fazer algo que nunca havia passado pela minha cabeça: doá-la. "Tem certeza disso, Cecília?" perguntou Regina, quando contei minha decisão. "É uma propriedade valiosíssima." "Tenho", respondi com convicção. "Não quero nem mais um centavo daquela casa. Quero que ela sirva a um propósito maior." Assim, entrei em contato com a Fundação Novos Caminhos, uma instituição que abrigava idosos em situação de vulnerabilidade. A doação seria anunciada durante a festa de 40 anos da empresa, com a condição de que a mudança de propriedade ocorresse em 48 horas após o anúncio. Doutora Beatriz cuidou de toda a papelada, garantindo que tudo estivesse legalmente perfeito. Faltando apenas uma semana para a grande festa, meu plano estava quase concluído. Havia transferido quase todo o dinheiro da venda da empresa para contas no exterior, deixando apenas o suficiente no Brasil para não levantar suspeitas. Meu novo apartamento estava pronto, esperando por mim.
A documentação da doação da casa estava preparada. Só faltava o ato final, o confronto. Na véspera da festa, encontrei-me secretamente com Cláudio Santos, um empresário do ramo imobiliário que havia conhecido em um evento de negócios meses antes. Diferente de muitos homens da minha idade, Cláudio me tratava como uma igual. Respeitava minha inteligência e minha independência. Havíamos desenvolvido uma amizade que, nos últimos tempos, começava a se transformar em algo mais. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele, enquanto tomávamos um café discreto em um restaurante afastado do centro. "Não seria mais fácil simplesmente confrontá-los em particular?" "Não, Cláudio", respondi, segurando sua mão sobre a mesa. "Eles me humilharam dia após dia. Planejaram me interditar, me tratar como incapaz. A humilhação que me impuseram não foi privada. Então, a lição também não será." Ele assentiu, compreendendo a profundidade da minha dor. "Estarei ao seu lado amanhã, então, para o que precisar." Voltei para casa sentindo-me estranhamente calma. Sabia que estava na véspera do dia que mudaria tudo, mas não havia mais hesitação em meu coração. O medo e a dor haviam dado lugar a uma certeza inabalável de que estava fazendo o que era necessário. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que, como eu, foram traídos por pessoas em quem confiavam cegamente. Ao entrar em casa, encontrei Fábio, Juliana e Marta animados, discutindo sobre a festa do dia seguinte. Pela primeira vez em semanas, notei que estavam sendo gentis comigo, quase excessivamente solícitos. "Mãe, já separei seu vestido para amanhã", disse Fábio, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Aquele azul marinho que te deixa tão elegante. Comprei um batom novo para a senhora", completou Juliana, entregando-me uma embalagem cara. "Vai combinar perfeitamente." Aceitei os gestos com um sorriso educado, sabendo exatamente o motivo daquela súbita gentileza. A festa comemorativa de 40 anos da Tapetes Brandão reuniria a elite empresarial de São Paulo, jornalistas, pessoas influentes. Era a oportunidade perfeita para eles se apresentarem como os sucessores naturais da empresa, plantando as sementes para quando assumissem o controle total. "Obrigada", respondi simplesmente. "Estou ansiosa para amanhã." E estava, de fato, mais ansiosa do que eles poderiam imaginar. Na manhã da festa de comemoração dos 40 anos da Tapetes Brandão, acordei com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de ansiedade e determinação que nunca havia experimentado antes. Olhei pela janela do quarto de hóspedes, aquele mesmo para onde fui relegada quando Fábio e Juliana tomaram meu quarto principal, e vi o sol nascendo timidamente entre os prédios do Jardim Europa. Seria o último amanhecer que presenciaria naquela casa. A casa que construí com tanto amor e que agora estava prestes a deixar para sempre. Preparei-me com calma, saboreando cada momento daquela manhã. Tomei meu chá de jasmim na varanda, observando o jardim que meu falecido marido havia desenhado décadas atrás. Permiti-me um momento de nostalgia, lembrando de como Jorge ficava orgulhoso de suas roseiras, especialmente daquelas amarelas que ele cultivava com tanto carinho. Ele sempre dizia que as rosas amarelas simbolizavam a amizade que existia entre nós, antes mesmo do amor romântico florescer. O que ele pensaria disso tudo? Murmurei para mim mesma. Conhecendo Jorge como conhecia, ele provavelmente estaria ainda mais indignado que eu com a situação. Sempre foi um homem justo, rígido com os princípios, que não tolerava traições de qualquer espécie. Meus pensamentos foram interrompidos por Marta, que surgiu na varanda com aquele seu roupão excessivamente caro, comprado, é claro, com meu cartão de crédito. "Acordou cedo, Cecília", comentou ela com falsa cordialidade. "Está nervosa com a festa?" "De forma alguma", respondi serenamente, tomando um gole do meu chá. "Apenas aproveitando a manhã." Ela me olhou com uma mistura de desconfiança e desdém. Durante aqueles meses de convivência forçada, aprendi a decifrar cada olhar, cada tom de voz daquela mulher. Marta nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida. Vivia de pensão do ex-marido e agora, aparentemente, dos recursos da filha e do genro. Ou melhor, dos meus recursos. "Juliana e eu estamos pensando em ir ao salão mais tarde, antes da festa", ela comentou, servindo-se de café.
Você deveria vir conosco, fazer um tratamento completo. Tradução: elas iriam gastar mais algumas centenas de reais no meu cartão com tratamentos de beleza extravagantes. Obrigada pelo convite, mas já tenho meu horário marcado com o meu cabeleireiro de sempre. Respondi. Na verdade, tinha um compromisso muito mais importante. Um último encontro com Doutora Beatriz para confirmar cada detalhe do meu plano. Como quiser, ela deu de ombros, claramente aliviada por não ter que me incluir em seus planos. Só não se atrase para a festa. Vai ser um grande dia para a empresa. Certamente será um dia inesquecível, concordei, com um sorriso que ela não soube interpretar. Assim que terminei meu desjejum, chamei um táxi. Evitava usar meu próprio carro para não despertar suspeitas sobre meus destinos. Pedi que me deixasse no shopping Iguatemi, onde supostamente faria algumas compras. Assim que o táxi se afastou, chamei outro e segui para o escritório de Doutora Beatriz no Itaim Bibi. Luísa já me esperava lá, junto com Regina. Vê-las ali, unidas em meu apoio, trouxe lágrimas aos meus olhos. Durante aqueles meses de humilhações diárias, minha filha e minha melhor amiga foram meus pilares de sanidade. Mãe, está tudo pronto. Luísa me abraçou assim que entrei. Os documentos da transferência bancária foram finalizados ontem à noite. 80% do valor da venda já está seguro nas contas do exterior. E o apartamento no Vale dos Pássaros está completamente mobiliado e pronto para você se mudar, completou Regina. Levei suas joias e documentos importantes ontem, como me pediu. Doutora Beatriz, sempre impecável em seus ternos bem cortados, indicou uma pasta sobre sua mesa. A doação da casa para a Fundação Novos Caminhos está pronta para ser anunciada, explicou ela. Já conversei com o presidente da fundação. Eles estão preparados para a mudança imediata assim que for anunciado. E aqui, ela indicou outra pasta. Está a documentação sobre a venda da empresa. Tudo perfeitamente legal e incontestável. Assenti, sentindo um misto de tristeza e alívio. Estava abrindo mão de tanto... a casa onde criei meus filhos, a empresa que construí do zero. Mas não havia alternativa. Não depois de descobrir a verdadeira natureza daqueles que deveriam me amar e proteger. E quanto às gravações? Perguntei, referindo-me às conversas que havia registrado secretamente nos últimos meses. Editadas e prontas para serem exibidas, respondeu Luísa. Selecionamos os trechos mais reveladores, principalmente aqueles em que falam sobre sua suposta incapacidade e os planos de interdição. E o relatório médico completo também está aqui, acrescentou doutora Beatriz, mostrando mais uma pasta. 3 médicos distintos, todos atestando sua plena capacidade mental e física. Nenhum juiz no país aceitaria um pedido de interdição com esses laudos. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Não havia volta atrás agora. Tem certeza de que quer fazer isso, mãe? Perguntou Luísa, percebendo minha hesitação momentânea. Ainda podemos confrontá-los em particular, exigir que saiam da casa. Não, querida, respondi com firmeza. Eles não me deram apenas um golpe financeiro. Tentaram destruir minha dignidade, minha autoconfiança, fizeram-me questionar minha própria sanidade. A humilhação foi pública, aos poucos, dia após dia, na frente de amigos, funcionários, conhecidos. A resposta também será pública. Regina apertou minha mão em sinal de apoio. Você sempre foi forte, Cecília. Desde os tempos da faculdade, quando enfrentou seu pai para abrir a primeira loja de tapetes, enquanto todas nós estávamos preocupadas apenas em encontrar um bom marido. Sorri com a lembrança. De fato, nunca fui de seguir convenções. Quando abri a primeira loja da Tapetes Brandão, no início dos anos 80, poucas mulheres gerenciavam seus próprios negócios. Meu pai, um homem tradicional, achava um absurdo que sua filha quisesse se aventurar no mundo empresarial. Lugar de mulher é cuidando da casa e dos filhos. Ele dizia, mas eu persisti, contrariando todas as expectativas. Conheci Jorge pouco depois, em uma de minhas viagens de negócios à Turquia. Ele era engenheiro, trabalhava em um projeto de infraestrutura por lá. Diferente do meu pai e de muitos homens da época, Jorge admirava minha independência e ambição.
Casamos 6 meses depois e construímos juntos não apenas uma família, mas também um império. A morte prematura dele, vítima de um infarto fulminante há 15 anos, foi o golpe mais duro que enfrentei, até agora. Jorge estaria orgulhoso de você, disse Regina, como se lesse meus pensamentos. Ele sempre dizia que você era a mulher mais corajosa que conhecia. Eu enxuguei uma lágrima teimosa que escapou. Vamos finalizar os detalhes para hoje à noite, disse, voltando ao assunto principal. Não quero nenhuma falha, nenhuma brecha que eles possam explorar depois. Passamos a hora seguinte revisando cada aspecto do plano. A ordem dos acontecimentos, quem estaria posicionado onde, como as gravações seriam exibidas. Tudo meticulosamente calculado, como uma operação militar. Ah, e uma última coisa. Lembrei-me enquanto nos preparávamos para encerrar a reunião. Convidei Cláudio Santos para a festa. Regina ergueu as sobrancelhas, surpresa. O empresário do ramo imobiliário? Aquele que você conheceu no evento da Câmara de Comércio? Exatamente, confirmei, sentindo um leve rubor nas faces. Ele tem sido um bom amigo nos últimos tempos. Um bom amigo ou algo mais? Provocou Regina, com um sorriso malicioso que me fez rir pela primeira vez em dias. Apenas um amigo, por enquanto, respondi, sentindo-me estranhamente jovial apesar das circunstâncias. Mas quem sabe o que o futuro reserva? Deixei o escritório da doutora Beatriz com o coração mais leve, apesar da tensão do que estava por vir. Dirigi-me ao salão de beleza onde realmente tinha a hora marcada. Afinal, se iria dar o golpe final naqueles que tentaram me destruir, faria isso parecendo uma rainha. No salão, enquanto a cabeleireira arrumava meus cabelos em um elegante coque, permiti-me lembrar do momento exato em que tudo mudou, da gota d'água que fez minha paciência transbordar definitivamente. Foi cerca de um mês atrás. Eu havia retornado mais cedo da loja, acometida por uma forte enxaqueca. Raramente tinha dores de cabeça, mas o estresse dos últimos tempos estava cobrando seu preço. Entrei silenciosamente pela porta dos fundos, algo que havia se tornado um hábito, quase como se eu fosse uma intrusa em minha própria casa. Foi quando ouvi as vozes vindas da sala de estar, Fábio, Juliana e Marta, reunidos em mais um de seus conselhos de família, dos quais eu era deliberadamente excluída. O advogado disse que precisamos de mais provas, dizia Marta, em tom conspiratório. Evidências concretas de que ela não está mais capaz de tomar decisões. Que tipo de provas? Perguntou Juliana, soando genuinamente curiosa. Contas não pagas, decisões financeiras questionáveis, comportamento errático, explicou Marta. Coisas que possam ser documentadas e apresentadas a um juiz. Houve um momento de silêncio, e então ouvi a voz do meu filho, aquele mesmo menino que eu embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, a quem dediquei minha vida. Podemos criar essas provas, sugeriu ele, com uma frieza que me gelou a alma. Interceptar correspondências, alterar datas de pagamentos, esse tipo de coisa. Não sei, Fábio. A voz de Juliana soava hesitante. Isso não é ilegal? Apenas estamos ajudando a evidenciar algo que já está acontecendo, respondeu ele, com uma lógica distorcida que me deixou nauseada. Minha mãe realmente não está mais em condições de administrar todo esse patrimônio. Estamos protegendo-a dela mesma e garantindo seu futuro no processo, acrescentou Marta, com uma risada cúmplice. Pense em tudo que poderão fazer quando tiverem acesso irrestrito às contas dela. Aquela casa na praia que vocês sempre quiseram. Viagens internacionais sem se preocupar com custos. E o que faremos com ela quando conseguirmos a interdição? Perguntou Juliana, agora parecendo mais interessada no plano. Foi a resposta a essa pergunta que quebrou meu coração definitivamente. Existem excelentes casas de repouso em Atibaia, disse Fábio, como quem comenta sobre o clima. Lugares discretos, com boa estrutura médica. Ela ficará bem lá. Mas e se ela se recusar a ir? Insistiu Juliana. Ela não terá escolha, respondeu meu filho com uma frieza que jamais imaginei que pudesse existir nele. Legalmente, não poderá mais tomar esse tipo de decisão. Eu decidirei por ela, como seu responsável legal. Naquele momento, encostada contra a parede do corredor, senti minhas pernas fraquejarem.
A traição era completa, absoluta. Não se tratava apenas de se aproveitarem financeiramente de mim, mas de literalmente me apagarem, anularem minha existência como ser humano autônomo. Lembrei-me do meu pai, que nos últimos anos de vida sofreu com o Alzheimer. Vi de perto o que significava perder gradualmente a capacidade de decidir sobre a própria vida. A diferença é que ele realmente estava doente, realmente precisava de cuidados. Eu, por outro lado, estava em plena posse de minhas faculdades mentais. Administrava uma empresa lucrativa, mantinha relações comerciais internacionais, lia vorazmente, mantinha-me atualizada sobre política e economia. E ainda assim, meu próprio filho estava disposto a declarar-me incapaz, apenas para ter acesso ao meu dinheiro. Foi naquele dia, escondida no corredor da minha própria casa, ouvindo aquela conversa macabra, que decidi que não haveria perdão possível. Alguns laços, uma vez rompidos, não podem ser reatados. Algumas traições são grandes demais para serem esquecidas. Saí silenciosamente da casa, entrei no carro e dirigi sem rumo por horas, tentando processar a magnitude daquela traição. Quando finalmente me acalmei o suficiente para pensar com clareza, tomei a decisão. Eles queriam meu dinheiro, minha casa, minha empresa? Não teriam nada, absolutamente nada. Liguei primeiro para Luísa, que morava em Portugal há 5 anos. Diferente do irmão, ela sempre foi independente, construindo sua própria carreira no comércio internacional. Ajudava na administração da parte europeia da Tapetes Brandão, mas nunca dependeu financeiramente de mim. "Mãe, isso é absurdo!" exclamou ela, após ouvir meu relato. "Vou pegar o primeiro voo para o Brasil." "Ainda não", pedi. "Preciso que você me ajude daí primeiro. Quero transferir dinheiro para contas no exterior, mas precisa ser feito discretamente, para não levantar suspeitas." Em seguida, liguei para a doutora Beatriz, que havia sido não apenas minha advogada, mas também amiga por mais de 2 décadas. Ela conhecia cada detalhe dos meus negócios, cada propriedade, cada investimento. "Cecília, isso é criminoso", disse ela, indignada após ouvir sobre os planos de interdição. "Eles não têm nenhuma base legal para isso. Você está perfeitamente lúcida e capaz. Mas estão criando evidências, Beatriz." Expliquei. "Pequenas coisas que somadas podem construir um caso contra mim." "Não se preocupe", ela me tranquilizou. "Vamos documentar tudo, criar um dossiê completo sobre sua capacidade mental e física. E mais importante, vamos proteger seu patrimônio antes que eles possam fazer qualquer movimento." Foi naquele dia que o plano começou a tomar forma. Não seria uma simples retaliação, mas uma estratégia completa para garantir não apenas minha segurança financeira, mas também para dar a eles uma lição que jamais esqueceriam. A cabeleireira me trouxe de volta ao presente, perguntando se eu estava satisfeita com o penteado. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente daquela que entrou no salão horas antes. Não apenas pelo cabelo elegantemente arrumado ou pela maquiagem discreta que realçava meus olhos, mas pela determinação que emanava de cada poro. "Está perfeito", respondi, deixando uma generosa gorjeta. Aquela seria provavelmente a última vez que frequentaria aquele salão. Após o que aconteceria naquela noite, muitas pontes seriam queimadas, muitas relações rompidas. Estava preparada para isso. Estava preparada para recomeçar, mesmo aos 67 anos. Ao sair do salão, recebi uma mensagem de Luísa. "Tudo pronto para hoje à noite. Estou a caminho do Clube Paulistano para verificar os últimos detalhes." Sorri para mim mesma. Em poucas horas, o jogo viraria. E eu finalmente recuperaria não apenas meu patrimônio, mas principalmente minha dignidade. Voltei para casa por volta das 4 da tarde, carregando algumas sacolas de compras para manter as aparências. Quando entrei, encontrei a casa em polvorosa. Juliana corria de um lado para outro, experimentando diferentes pares de brincos diante do espelho da sala. Marta falava ao telefone em voz alta, aparentemente dando instruções a alguém sobre os arranjos da festa. E Fábio, meu filho, estava sentado no sofá, mexendo distraidamente no celular, como se toda aquela agitação não tivesse nada a ver com ele. "Finalmente chegou", exclamou Juliana ao me ver.
Já estávamos preocupados que se atrasaria para a própria festa. Ri, a falsa preocupação em sua voz era quase cômica. Nos últimos 3 meses, ela não se importou uma única vez com meu bem-estar, apenas com o acesso ao meu cartão de crédito e as chaves do meu carro importado. Estava resolvendo alguns detalhes de última hora. Respondi calmamente, dirigindo-me às escadas. Vou me arrumar agora. Não demore muito, advertiu Marta, cobrindo o telefone com a mão. O motorista chegará em 1 hora para nos levar ao clube. Assenti e subi as escadas com calma deliberada. Cada degrau que subia me aproximava do momento que tanto esperei. O momento da verdade, da justiça, se é que podemos chamar assim o que eu planejava fazer. Em meu quarto, ou melhor, no quarto de hóspedes que agora ocupava, abri o closet e contemplei o vestido que havia separado para a ocasião. Não era o azul marinho que Fábio havia gentilmente sugerido, mas um elegante vestido vermelho escuro, cor de vinho. Uma escolha deliberada. Na cultura oriental, com a qual eu lidava frequentemente em meus negócios de tapetes importados, o vermelho simboliza poder, boa sorte e, mais importante, celebração. E eu certamente teria muito a celebrar naquela noite. Enquanto me vestia, permiti que minha mente vagasse pelos detalhes do plano que havia meticulosamente arquitetado nas últimas semanas. Cada peça havia sido posicionada no tabuleiro com precisão cirúrgica, cada movimento antecipado, cada reação calculada. Tudo começou com a decisão de vender a Tapetes Brandão. A empresa era minha maior conquista, o legado que construí em 4 décadas de trabalho árduo. Vender algo tão pessoal não foi uma decisão fácil, mas era necessária. Não podia arriscar que Fábio, caso conseguisse a interdição, assumisse o controle e destruísse tudo o que construí. Luísa, minha filha, foi instrumental nesse processo. Usando seus contatos na Europa, ela identificou um grupo empresarial do Oriente Médio que estava interessado em expandir seus negócios para a América do Sul. O grupo Al-Farabi, liderado por um velho sheik com quem eu havia negociado pessoalmente anos atrás, fez uma oferta surpreendentemente generosa. Mais de 3 vezes o valor de mercado da empresa. Eles estão interessados não apenas nos ativos físicos, mas principalmente na sua carteira de clientes e no conhecimento específico do mercado de tapetes de luxo, explicou Luísa durante uma de nossas conversas criptografadas. Eu não podia arriscar usar o telefone normal ou o e-mail, que Fábio poderia facilmente monitorar. Por que tanto? Questionei, surpresa com o valor. O Sheik Al-Farabi lembra-se de você com grande estima, respondeu Luísa. Ele diz que você foi a única negociante ocidental que entendeu verdadeiramente o valor cultural e histórico dos tapetes, não apenas seu valor comercial. Isso tem um peso significativo para eles. A negociação foi conduzida em sigilo absoluto. Documentos foram assinados em escritórios discretos. Reuniões ocorreram em locais improváveis para não levantar suspeitas. O dinheiro, uma quantia astronômica, foi depositado em contas no exterior, acessíveis apenas a mim e a Luísa. Paralelamente, trabalhei na proteção legal contra qualquer tentativa de interdição. Doutora Beatriz organizou uma bateria de exames médicos com os melhores especialistas de São Paulo, neurologistas, psiquiatras, geriatras, todos atestando minha perfeita sanidade mental e capacidade de tomar decisões. Estes laudos são inquestionáveis, garantiu doutora Beatriz, organizando meticulosamente a papelada. Mesmo que eles contratem os melhores advogados da cidade, não conseguirão contestar estes relatórios. Para complementar, instalei discretamente um sistema de câmeras e gravadores em pontos estratégicos da casa. Cada conversa conspirativa, cada plano malicioso, cada insulto, tudo foi devidamente registrado e catalogado. Material mais que suficiente para desmascarar as verdadeiras intenções dos 3. Precisamos ser cuidadosos com isso, alertou doutora Beatriz quando mostrei as primeiras gravações. Existem questões legais sobre gravações sem consentimento. Estou gravando em minha própria casa, argumentei. E não planejo usar isso em tribunal apenas para expor a verdade para quem importa. A parte mais dolorosa do plano foi decidir o destino da mansão no Jardim Europa. Aquelas paredes guardavam memórias preciosas,
O primeiro aniversário de Fábio, os jantares de Natal com a família reunida, as longas conversas com Jorge na varanda enquanto observávamos o pôr do sol. Mas agora, cada cômodo estava contaminado pela traição, cada canto lembrava-me das humilhações sofridas. Foi durante uma visita à Fundação Novos Caminhos, uma instituição que abrigava idosos sem recursos, que a ideia surgiu. Eu havia ido lá a convite de Regina, que era voluntária ocasional. Precisamos desesperadamente de um espaço maior, explicou a diretora da fundação, uma senhora enérgica chamada Dona Elza. Temos uma lista de espera de quase 50 idosos, muitos vivendo em condições precárias ou completamente abandonados por suas famílias. Observei os rostos enrugados dos idosos que conversavam no pequeno jardim da instituição. Homens e mulheres que, como eu, haviam dedicado suas vidas a construir algo, famílias, carreiras, histórias, apenas para serem descartados quando não eram mais considerados úteis. A ironia da situação não me escapou. Enquanto eu fugia de um asilo forçado, muitos ali sonhavam com um lugar digno para viver seus últimos anos. E se vocês tivessem um espaço muito maior? Perguntei a Dona Elza. Digamos, uma mansão no Jardim Europa com 10 quartos, piscina, jardim amplo. Os olhos dela se arregalaram, não acreditando no que estava ouvindo. Isso seria transformador. Poderíamos atender 3 vezes mais idosos, oferecer atividades terapêuticas, talvez até criar um centro de convivência para os que ainda têm alguma autonomia. Naquele momento, soube exatamente o que faria com a casa. Não seria vendida, não seria deixada para Fábio, não continuaria em minha posse. Seria doada, integralmente, para aqueles que realmente precisavam de um lar. Doutora, Beatriz cuidou de toda a documentação da doação, incluindo uma cláusula especial. A transferência oficial ocorreria 48 horas após o anúncio público, que seria feito na festa de 40 anos da empresa. Tempo suficiente para que Fábio, Juliana e Marta recolhessem seus pertences e encontrassem outro lugar para ficar. Ou não. Francamente, naquele ponto, seu destino não era mais minha preocupação. A próxima peça do plano foi encontrar um novo lar para mim. Não queria apenas um apartamento funcional, mas um lugar que simbolizasse meu recomeço, minha liberdade reconquistada. Foi Cláudio quem sugeriu o condomínio Vale dos Pássaros. Acabou de ser entregue, explicou ele durante um café discreto. Tem vista para o Parque Ibirapuera, segurança 24 horas. E o melhor, ninguém associaria você a um empreendimento tão moderno. Era perfeito. Um apartamento amplo, com varandas generosas, no 20º andar de uma torre elegante. Um lugar onde ninguém me encontraria facilmente depois que tudo viesse à tona. Comprei-o imediatamente, em dinheiro, usando uma das empresas de fachada que doutora Beatriz havia criado para proteger meus ativos. Regina assumiu a tarefa de decorar o apartamento. Como designer de interiores aposentada, ela tinha um gosto impecável e conhecia minhas preferências melhor do que ninguém. Em poucas semanas, transformou o espaço vazio em um lar acolhedor, com alguns dos meus objetos pessoais mais queridos que haviam sido discretamente removidos da mansão sem que ninguém percebesse. Pronto para sua nova vida, anunciou ela orgulhosamente quando me mostrou o resultado final. Novo começo, novas memórias. Um a um, cada elemento do plano foi cuidadosamente posicionado. A venda da empresa, a proteção legal contra a interdição, a doação da casa, o novo apartamento. Só faltava o grande finale, o momento da revelação, que seria naquela noite, durante a festa de 40 anos da Tapetes Brandão. Terminei de me arrumar, dando uma última olhada no espelho. O vestido vermelho caía perfeitamente, ressaltando minha silhueta ainda elegante apesar da idade. Completei o visual com as esmeraldas que haviam sido presente de Jorge em nosso 20º aniversário de casamento. As mesmas que Juliana tentou pegar emprestadas diversas vezes. Desci as escadas para encontrar os 3 já prontos esperando na sala. Fábio usava um terno caro que eu não reconhecia. Provavelmente mais uma compra feita com meu dinheiro. Juliana exibia um vestido dourado excessivamente brilhante. E Marta optara por um conjunto de seda azul que parecia desconfortavelmente apertado. Finalmente! Suspirou Juliana ao me ver.
O motorista já está esperando há 10 minutos. Vermelho? Questionou Fábio, franzindo o senho ao ver meu vestido. Achei que havia separado o azul para você. Mudei de ideia. Respondi simplesmente. É uma noite especial. Merece uma cor especial. No carro, a caminho do Clube Paulistano, observei os três conversando animadamente sobre a festa. Estavam visivelmente empolgados, não pela celebração dos 40 anos da empresa, mas pela oportunidade de se apresentarem como os herdeiros naturais do Império Tapetes Brandão. Lembre-se de falar brevemente, instruía Marta a Fábio. Agradeça pela oportunidade de dar continuidade ao legado de sua mãe, mas não entre em detalhes sobre planos futuros ainda. E se alguém perguntar sobre a sucessão na empresa? Questionou Juliana. Diga que estamos em um período de transição natural, respondeu Marta com aquele tom presunçoso que eu havia aprendido a detestar. Que Cecília ainda está à frente oficialmente, mas que você já assume grande parte das responsabilidades administrativas. Uma mentira descarada, é claro. Fábio nunca havia demonstrado o menor interesse pelos negócios da família. Nas raras vezes em que apareceu na loja, foi apenas para pegar dinheiro ou usar a sala de reuniões para encontros pessoais. Observei a paisagem urbana de São Paulo pela janela do carro, sentindo uma estranha paz interior. Em poucas horas, aquelas mesmas pessoas que agora planejavam seu futuro com meu dinheiro, estariam enfrentando uma realidade completamente diferente. Chegamos ao Clube Paulistano pontualmente às 8 da noite. O salão de festas estava magnificamente decorado, uma combinação elegante de flores exóticas e iluminação suave. Tapetes raros da coleção exclusiva da Tapetes Brandão serviam como peças decorativas estrategicamente posicionadas, criando ambientes dentro do amplo espaço. À entrada, fomos recebidos por uma fila de funcionários, muitos dos quais trabalhavam comigo há décadas. Notei os olhares confusos quando Fábio, Juliana e Marta passaram à minha frente, comportando-se como anfitriões principais da festa. Dona Cecília, sussurrou Maria Helena, minha assistente pessoal há mais de 15 anos, quando conseguiu me abordar discretamente. Está tudo conforme o combinado. Os documentos estão com o técnico de audiovisual. A apresentação está pronta para ser exibida quando a senhora der o sinal. Agradeci com um aceno discreto e me dirigi ao salão principal, onde já se reuniam cerca de 200 convidados. A nata da sociedade paulistana, empresários influentes, jornalistas especializados em economia e negócios, políticos, diplomatas. Todos pessoas que, de alguma forma, fizeram parte da trajetória da Tapetes Brandão nas últimas 4 décadas. Observei com interesse a dinâmica que se estabeleceu naturalmente. Fábio, Juliana e Marta circulavam pelo salão como se fossem os verdadeiros anfitriões, apresentando-se como o futuro da empresa. Vi Juliana explicando a um grupo de senhoras como planejava modernizar a marca, enquanto Marta cochichava com alguns empresários sobre oportunidades de investimento que surgiriam em breve. Eles não perdem tempo, não é? Comentou uma voz familiar ao meu lado. Era Cláudio, elegante em seu terno escuro, segurando 2 taças de champanhe. Sempre foram muito eficientes quando se trata de aproveitar oportunidades. Respondi, aceitando a taça que ele me oferecia. Especialmente quando essas oportunidades envolvem dinheiro que não é deles. Cláudio sorriu. Aquele sorriso discreto que havia se tornado um bálsamo para mim nos últimos tempos. Diferente de tantos homens da minha idade, ele nunca me tratou como uma velhinha rica ou como um alvo a ser conquistado por interesse. Nossa conexão era genuína, baseada em respeito mútuo e admiração. Está preparada para o que vem a seguir? Perguntou ele, sua voz traindo uma leve preocupação. Mais do que nunca, respondi com firmeza. É hora de reequilibrar as coisas. Naquele momento, notei Luísa entrando discretamente no salão. Como combinado, ela havia chegado separadamente e não se aproximou de mim imediatamente. Ao seu lado estava a doutora Beatriz, ambas elegantemente vestidas e com expressões determinadas. Regina já estava posicionada próxima ao palco, conversando casualmente com o mestre de cerimônias. Parece que todos estão em seus lugares, observou Cláudio. Então é hora do show começar. Respondi,
respirando fundo. Dirigi-me ao centro do salão, onde um pequeno palco havia sido montado. O mestre de cerimônias anunciou que era momento do discurso da fundadora e presidente da Tapetes Brandão. Notei a expressão de leve pânico no rosto de Fábio, que claramente não esperava que eu tomasse a iniciativa do discurso. Subi ao palco com a postura ereta e a confiança de quem construiu um império do zero. Olhei para a plateia reunida, amigos, parceiros de negócios, clientes fiéis. E então para os 3 rostos que haviam transformado minha vida em um inferno nos últimos meses. Fábio, Juliana e Marta estavam agora posicionados estrategicamente próximos ao palco, sorrisos falsos nos rostos, prontos para assumir o controle assim que eu terminasse o que eles imaginavam seria um breve e confuso discurso de uma senhora supostamente em declínio cognitivo. Boa noite a todos. Comecei, minha voz clara e firme ressoando pelo microfone. É com imensa alegria que celebro hoje não apenas os 40 anos da Tapetes Brandão, mas também o início de uma nova fase em minha vida. Os murmúrios na plateia cessaram. Todos os olhos estavam fixos em mim. O momento que eu tanto esperei finalmente havia chegado. Hoje, encerro um capítulo importante da minha trajetória e inicio outro, ainda mais emocionante. E vocês, meus queridos amigos e parceiros, serão as primeiras testemunhas dessa transformação. Vi a confusão nos olhos de Fábio, o nervosismo crescente de Juliana, a súbita palidez de Marta. Nenhum deles sabia o que estava por vir, mas de alguma forma, instintivamente, perceberam que seus planos estavam prestes a desmoronar. Com um sorriso sereno, fiz um sinal discreto para o técnico de audiovisual. A grande tela atrás de mim se iluminou, e a apresentação que eu havia preparado tão meticulosamente começou a ser exibida. Era a hora da verdade. E que verdade seria revelada naquela noite? A grande tela atrás de mim se iluminou com o logo da Tapetes Brandão, aquele mesmo símbolo que criei há 4 décadas, quando tudo que eu tinha era um pequeno espaço alugado e muita determinação. O silêncio tomou conta do salão enquanto todos os olhos se voltavam para a apresentação. Como muitos de vocês sabem, continuei, minha voz ecoando pelo salão. Construí a Tapetes Brandão do zero, navegando por um mercado dominado por homens numa época em que mulheres empresárias eram raridade. Enfrentei preconceitos, portas fechadas, e muitos disseram que eu fracassaria. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Fábio, que parecia cada vez mais inquieto. Mas a vida me ensinou que os obstáculos mais difíceis nem sempre vêm de estranhos. Às vezes, vêm daqueles em quem mais confiamos. A imagem na tela mudou, mostrando agora um contrato com o logotipo do Grupo Al-Farabi. Ouvi as respirações suspensas na plateia, especialmente de alguns parceiros comerciais que reconheceram imediatamente o nome do conglomerado árabe. Tenho o prazer de anunciar que a Tapetes Brandão acaba de ser adquirida pelo Grupo Al-Farabi, numa negociação que considero não apenas financeiramente satisfatória, mas estrategicamente brilhante para o futuro da marca. Os murmúrios explodiram pelo salão. Vi Fábio empalidecer, seu rosto contorcendo-se numa expressão de choque e incredulidade. Ele deu 2 passos em direção ao palco, mas foi sutilmente contido por um dos seguranças que eu havia posicionado estrategicamente. A transação foi concluída ontem. Prossegui, mantendo minha compostura. A partir de hoje, a Tapetes Brandão inicia uma nova fase sob liderança internacional, com planos de expansão para mercados que jamais imaginamos alcançar. A expressão de Juliana era impagável, uma mistura de choque, raiva e, o mais satisfatório para mim, medo. Seu sonho de assumir o controle da empresa acabava de evaporar diante de seus olhos. Marta, por sua vez, havia assumido uma postura rígida, seus lábios comprimidos numa linha fina, tentando desesperadamente manter as aparências, enquanto seu castelo de cartas desmoronava. Mas não se preocupem, acrescentei com um sorriso sereno. Não estou me aposentando. Continuarei como consultora especial por um período de transição, compartilhando meu conhecimento e experiência com a nova equipe. Afinal, aos 67 anos, ainda tenho muito a contribuir, não é mesmo? Esta última frase foi direcionada especificamente a eles 3, uma referência direta às suas insinuações sobre minha suposta incapacidade.
Vi algumas pessoas na plateia trocarem olhares confusos, sem entender a implicação completa das minhas palavras. Agora, continuei, fazendo um sinal para o técnico mudar novamente a apresentação. Gostaria de compartilhar com vocês outra decisão importante que tomei recentemente. A tela exibiu agora a foto da minha mansão no Jardim Europa, seguida pelo logo da Fundação Novos Caminhos. Do canto do olho, vi Dona Elsa, a diretora da fundação, que eu havia convidado especialmente para a ocasião, sorrir emocionada. Minha casa, aquela mesma mansão no Jardim Europa, onde muitos de vocês já foram recebidos para jantares e celebrações, será doada integralmente para a Fundação Novos Caminhos, que realiza um trabalho extraordinário, acolhendo idosos em situação de vulnerabilidade. Os aplausos foram imediatos e calorosos. Filantropia sempre foi bem vista entre a elite paulistana, mesmo que muitas vezes fosse apenas para aparecer bem na foto. No meu caso, porém, a decisão vinha do coração, e de uma pitada de justiça poética que ninguém além de mim e meus confidentes poderia compreender completamente. A transferência oficial ocorrerá em 48 horas, expliquei, observando o pânico crescente nos rostos de Fábio, Juliana e Marta. Tempo suficiente para que os atuais hóspedes da casa recolham seus pertences pessoais. A ênfase na palavra hóspedes não passou despercebida. Vi algumas sobrancelhas se erguerem entre os convidados mais próximos, aqueles que sabiam que meu filho e sua família haviam se mudado para minha casa. A confusão começava a se espalhar, exatamente como eu havia planejado. Mas antes de prosseguir com as celebrações desta noite, minha voz assumiu um tom mais grave. Sinto que devo a vocês, meus amigos e parceiros de tantos anos, uma explicação sobre os motivos destas decisões aparentemente repentinas. Fiz um sinal e a tela atrás de mim mudou novamente. Desta vez, exibia a gravação de uma das muitas conversas que captei secretamente em minha casa. Juliana e Marta discutindo sobre como eu estava senil e incapaz de gerenciar meus próprios negócios. Fábio planejando como poderiam reunir evidências para um processo de interdição judicial. O silêncio no salão era absoluto, quebrado apenas pelos ofegos de surpresa e indignação. Nunca se viu tantos queixos caídos em um único evento social em São Paulo. Podemos criar essas provas. A voz de Fábio ecoava pelo sistema de som. Interceptar correspondências, alterar datas de pagamentos, esse tipo de coisa. E o que faremos com ela quando conseguirmos a interdição? Perguntava Juliana na gravação. Existem excelentes casas de repouso em Atibaia, respondia meu filho, com uma frieza que fez vários convidados se virarem para encará-lo com expressões horrorizadas. Lugares discretos com boa estrutura médica. Ela ficará bem lá. Interrompi a gravação com um gesto. Não era necessário mostrar mais. O estrago estava feito. Fábio parecia ter encolhido vários centímetros. Juliana cobria o rosto com as mãos. E Marta olhava freneticamente para as saídas, como um animal encurralado. Como podem ver, retomei, minha voz surpreendentemente calma. Fui forçada a tomar medidas drásticas para proteger não apenas meu patrimônio, mas minha própria liberdade e dignidade. Doutora Beatriz subiu ao palco neste momento, trazendo consigo uma pasta elegante de couro. Esta é a doutora Beatriz Monteiro, minha advogada. Apresentei-a. Ela tem alguns documentos para entregar a certos indivíduos presentes. Com uma precisão quase coreografada, doutora Sin, Beatriz desceu do palco e caminhou diretamente até onde Fábio, Juliana e Marta estavam paralisados. Entregou a cada um deles um envelope oficial, dizendo em voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Notificação de despejo, com prazo de 48 horas conforme anunciado. E isto? Ela entregou outro conjunto de documentos a Fábio. É uma ordem judicial preventiva contra qualquer tentativa de interdição, baseada em laudos médicos completos atestando a plena capacidade mental e física da senhora Cecília Brandão, realizados nas últimas semanas por 3 especialistas independentes. O rosto de meu filho era uma máscara de fúria e humilhação. Por um momento, pensei que ele fosse explodir, fazer uma cena, talvez até tentar interromper o evento.
mas o peso dos olhares reprovadores ao seu redor parecia ter criado uma pressão insuportável. Sem dizer uma palavra, ele agarrou o braço de Juliana e fez um gesto para Marta, dirigindo-se rapidamente para a saída mais próxima. "Ah, quase esqueci!" chamei, fazendo-os parar no meio do caminho. Todos os cartões de crédito vinculados às minhas contas foram cancelados há exatamente... Olhei para meu relógio de pulso. 20 minutos. Sugiro que façam saques em dinheiro se precisarem de recursos imediatos. Foi o golpe final. Vi os ombros de Juliana caírem em derrota absoluta. Os três saíram apressadamente do salão, seguidos por olhares curiosos, sussurros e, em alguns casos, risos mal disfarçados. Respirei fundo, sentindo um peso imenso ser retirado dos meus ombros. A parte mais difícil havia passado. O confronto que temi e planejei por semanas estava concluído. Agora, era hora de olhar para frente. "Meus queridos amigos", retomei, minha voz agora mais leve. "Peço desculpas pelo interlúdio dramático. Não é assim que planejei celebrar os 40 anos da Tapetes Brandão. Mas às vezes, a vida nos força a enfrentar verdades dolorosas para podermos seguir em frente." Luísa subiu ao palco e segurou minha mão, oferecendo seu apoio silencioso. Regina juntou-se a nós logo em seguida, trazendo consigo Dona Elza da Fundação Novos Caminhos. "Gostaria de apresentar a vocês Dona Elza", falei. "A extraordinária mulher que transformará minha antiga casa em um lar acolhedor para dezenas de idosos que realmente precisam de cuidado e dignidade." Os aplausos foram generosos. Dona Elza, uma senhora de 70 e poucos anos com mais energia que muitos jovens, tomou o microfone brevemente. "Em nome de todos os idosos que serão beneficiados por esta doação extraordinária, quero expressar nossa eterna gratidão à senhora Cecília. Esta mansão não será apenas um teto, mas um símbolo de esperança e dignidade para pessoas que a sociedade muitas vezes esquece." Mais aplausos. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas. A atmosfera no salão havia mudado completamente, da tensão e choque para uma celebração genuína de generosidade e resiliência. "Agora", anunciei, "convido todos a aproveitar esta noite maravilhosa. A banda começará a tocar em alguns minutos. O jantar será servido e vamos celebrar não apenas 4 décadas de uma empresa de sucesso, mas também novos começos." Desci do palco acompanhada por Luísa e Regina, imediatamente cercada por dezenas de pessoas, algumas oferecendo solidariedade, outras curiosas por mais detalhes, muitas simplesmente querendo expressar admiração pela minha coragem. Entre a multidão, Cláudio esperava pacientemente, aquele sorriso discreto em seu rosto. "Acho que você merece uma taça de champanhe depois disso", disse ele quando finalmente consegui chegar até ele. "Acho que mereço a garrafa inteira", respondi, sentindo-me subitamente leve, quase eufórica. A banda começou a tocar, um jazz suave que logo preencheu o ambiente. Cláudio estendeu a mão num convite silencioso para dançar. Aceitei, permitindo-me esse momento de alegria pura, após semanas de tensão e planejamento. Enquanto dançávamos, observei o salão ao meu redor. Pessoas que conhecia há décadas, parceiros de negócios que se tornaram amigos, funcionários leais que cresceram junto com a empresa. Todos pareciam genuinamente felizes por mim, aliviados que eu havia escapado de uma armadilha terrível. "No que está pensando?", perguntou Cláudio, notando meu olhar distante. "Em como a vida é imprevisível", respondi. "Há 3 meses achei que estava no fim da linha, sendo lentamente apagada da minha própria existência. Hoje sinto como se estivesse começando de novo." "E está", ele sorriu. 67 anos não é o fim, Cecília. Para muitos, é apenas o início de uma nova fase. A música continuou, e com ela, uma sensação crescente de paz e satisfação. Havia feito o que precisava ser feito. Não por vingança mesquinha, mas por justiça, por autopreservação, por dignidade. O restante da noite passou como um sonho. Conversei com antigos amigos, recebi inúmeros cumprimentos pela venda estratégica da empresa. Dancei mais algumas músicas com Cláudio. Em determinado momento, encontrei-me ao lado de Maria Helena, minha fiel assistente por tantos anos. "O que fará agora, Dona Cecília?",
Perguntou ela, genuinamente curiosa. Sem a empresa, sem a casa? Viver, Maria Helena. Respondi com um sorriso. Viajar, ler todos aqueles livros que adiei por décadas, talvez até escrever o meu próprio. E quem sabe, iniciar um novo empreendimento, algo completamente diferente. A senhora nunca para, não é? Ela riu. Por que deveria? A idade é apenas um número no documento de identidade. O que importa é como nos sentimos por dentro. Por volta da meia-noite, a festa ainda estava animada, mas decidi que era hora de me retirar. Havia sido um dia emocionalmente exaustivo, e ainda tinha muito a fazer nas próximas 48 horas. Despedi-me dos convidados mais próximos, agradeci à equipe do clube e saí discretamente pela porta lateral, onde um carro me esperava. Não para me levar de volta à mansão no Jardim Europa, mas para meu novo apartamento no Vale dos Pássaros. Luísa me acompanhou, decidida a passar a noite comigo neste primeiro dia da minha nova vida. No carro, finalmente permitimos que as emoções contidas durante toda a noite viessem à tona. Mãe, você foi incrível, exclamou ela, segurando minhas mãos. A cara deles quando você anunciou a venda da empresa e depois a doação da casa. Foi perfeito. Não foi fácil, confessei, sentindo o cansaço finalmente me atingir. Expor publicamente a traição do seu próprio filho não é algo que qualquer mãe sonhe fazer. Ele não te deixou escolha, Luísa respondeu, sua voz firme. Fábio traçou seu próprio caminho. Agora terá que lidar com as consequências. Quando chegamos ao novo apartamento, fiquei maravilhada novamente com o trabalho que Regina havia feito. O lugar respirava paz e elegância, com toques sutis que lembravam minha personalidade sem carregar o peso das memórias dolorosas da mansão. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Luísa, abrindo a porta com um floreio teatral. Caminhei pelo espaço amplo, admirando a vista noturna de São Paulo pela varanda. Os móveis cuidadosamente escolhidos, os poucos mais significativos objetos pessoais que haviam sido trazidos da antiga casa. É perfeito, murmurei. Um novo começo. Naquela noite, dormimos como há muito não dormia, profunda e serenamente, sem o peso da ansiedade, sem o medo de ser observada e julgada a cada movimento, sem a angústia de saber que conspiravam contra mim sob meu próprio teto. Na manhã seguinte, tomamos café na varanda, observando o sol nascer sobre o Parque Ibirapuera. Luísa me atualizou sobre os acontecimentos após minha saída da festa. Fábio tentou voltar, contou ela. Estava completamente alterado, provavelmente bêbado. Os seguranças tiveram que contê-lo. Foi bastante embaraçoso. E Juliana e Marta desapareceram. Ninguém sabe para onde foram. Mas não se preocupe, a casa está sendo monitorada conforme o combinado. Eles têm até amanhã à noite para retirar seus pertences pessoais. Assenti, sentindo uma pontada de tristeza apesar de tudo. Não pelo que fiz, disso não me arrependia nem por um segundo, mas pelo que poderia ter sido. Em algum universo alternativo, talvez Fábio tivesse sido um filho amoroso e grato. Talvez tivéssemos uma relação de respeito mútuo. Talvez ele realmente merecesse herdar os frutos do meu trabalho. Mas não neste universo. Não depois do que ele fez. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma ligação de Doutora Beatriz. Eles acabaram de sair da mansão, informou ela. Levaram apenas roupas e alguns objetos pessoais. Deixaram uma bagunça considerável para trás. A fundação conseguirá lidar com isso, respondi. O importante é que cumpriram o prazo. Houve um momento interessante, acrescentou ela. Quando estavam colocando as últimas coisas no carro, Fábio olhou para a casa e perguntou a Juliana: para onde vamos agora? A expressão no rosto dele... Cecília, acho que finalmente caiu a ficha. Senti uma satisfação agridoce com essa informação. Não desejava mal a ninguém, nem mesmo a eles. Mas havia algo profundamente justo em ver meu filho finalmente confrontado com a realidade que ele mesmo criou. Para onde vão agora? Perguntei, mais por curiosidade que por preocupação. Aparentemente para um apartamento alugado em Pinheiros. Bem mais modesto do que estavam acostumados, pelo que entendi. E quanto ao emprego? Fábio está desesperadamente enviando currículos.
Juliana já ligou para 3 amigas pedindo empréstimos temporários. E Marta? Bem, ela está considerando voltar para o ex-marido em Ribeirão Preto. A vida havia dado uma volta completa. Aqueles que planejavam viver às minhas custas para sempre, agora enfrentavam a dura realidade de ter que trabalhar para sobreviver, não por minha maldade, mas por suas próprias escolhas e ações. Uma semana depois, acompanhei de longe a cerimônia de inauguração da nova sede da Fundação Novos Caminhos. Minha antiga mansão, agora transformada em um lar acolhedor para idosos sem recursos. Ver aqueles rostos enrugados explorando o jardim que Jorge havia desenhado com tanto carinho, ocupando os quartos que antes eram palco de conspirações contra mim, trouxe uma sensação de fechamento, de propósito cumprido. Quanto a mim, comecei minha nova vida com entusiasmo renovado. O dinheiro da venda da empresa me garantiu segurança financeira para várias vidas, se assim quisesse. Mas nunca fui de ficar parada. 3 meses após aquela noite fatídica no Clube Paulistano, iniciei um novo projeto. Uma fundação dedicada a apoiar mulheres empreendedoras acima dos 50 anos. Porque se havia algo que minha experiência me ensinou, era que nunca é tarde demais para recomeçar, para reinventar-se, para mostrar ao mundo, e principalmente a si mesma, do que se é capaz. E quanto a Fábio, Juliana e Marta, ouvi dizer que eles finalmente estão trabalhando honestamente pela primeira vez em suas vidas. Fábio como motorista de aplicativo, Juliana como vendedora em uma loja de departamento e Marta como recepcionista em um consultório médico no centro da cidade. Talvez, no fim das contas, eu tenha feito um favor a eles também, porque há algo profundamente dignificante em ganhar seu próprio sustento, em construir algo com as próprias mãos e mente, em olhar para trás ao fim do dia e saber que mereceu cada centavo que recebeu. Esta é a lição que tentei ensinar a Fábio durante toda a sua vida, sem sucesso. Irônico que tenha sido justamente minha queda, ou o que eles pensavam ser minha queda, que finalmente o forçou a aprender. Como dizem por aí, quem ri por último, ri melhor. E hoje, sentada na varanda do meu novo lar, com uma taça de vinho na mão e Cláudio ao meu lado, posso finalmente rir, não de escárnio ou vingança, mas de pura e simples alegria por estar viva, livre e dona do meu próprio destino. E foi assim, meus queridos, que dei uma lição inesquecível naqueles que tentaram me tirar tudo. Meu filho Fábio, minha nora Juliana e aquela sogra intrometida, Marta. A vida tem dessas coisas, não é mesmo? Às vezes, precisamos enfrentar traições profundas para descobrir nossa verdadeira força. Quando eles entraram pela porta da minha mansão no Jardim Europa naquele domingo, com suas malas caras e sorrisos falsos, jamais imaginei que estavam tramando me declarar incapaz e tomar tudo o que construí em 4 décadas de trabalho árduo. A Tapetes Brandão não era apenas uma empresa para mim. Era meu legado, minha criação, o fruto do meu suor quando muitos duvidaram que uma mulher pudesse prosperar no ramo de importações. O mais doloroso foi ouvir, escondida no corredor da minha própria casa, meu filho planejando me internar numa casa de repouso em Atibaia, como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Ouvir Juliana rindo enquanto falava sobre gastar meu dinheiro em viagens internacionais. Ver Marta incentivando os dois, tecendo estratégias para reunir evidências da minha suposta incapacidade mental. Mas como diz o ditado, não cutuque a onça com vara curta. Eles esqueceram que não construí um império sendo ingênua ou submissa. Esqueceram que enfrentei preconceitos, portas fechadas e obstáculos muito maiores que 3 aproveitadores vivendo sob meu teto. Subestimaram minha inteligência, minha determinação e, principalmente, minha dignidade. Foi aí que arquitetei o plano perfeito. Com a ajuda da minha filha Luísa, essa sim, uma filha de verdade, transferi o dinheiro da venda da empresa para contas no exterior. Com o apoio da minha advogada doutora Beatriz, documentei cada conversa conspiratória deles, cada plano de me interditar. Comprei secretamente um apartamento no condomínio Vale dos Pássaros e o mobiliei sem que ninguém soubesse. E tomei a decisão que mais me trouxe paz: doar minha mansão para a Fundação Novos Caminhos, transformando um lugar de traições em um lar para idosos que realmente precisavam de cuidado e respeito.
Aquela noite no Clube Paulistano, durante a festa de 40 anos da Tapetes Brandão, ficará para sempre na minha memória. A expressão no rosto deles quando anunciei a venda da empresa, quando revelei a doação da casa, quando exibi as gravações de suas conspirações para todos verem. O silêncio absoluto no salão, seguido pelos murmúrios de indignação. A humilhação pública que eles tanto mereciam. Se não gostar, é só procurar outra casa, havia dito meu filho com aquela arrogância de quem se acha intocável. Pois bem, foram eles que tiveram que procurar outra casa, e em 48 horas. Foram eles que pela primeira vez na vida tiveram que trabalhar honestamente para sobreviver. Fábio como motorista de aplicativo, Juliana como vendedora, Marta como recepcionista. A vida dá voltas, não é mesmo? E às vezes, somos nós que damos um empurrãozinho para que ela gire mais rápido. Hoje, aos 67 anos, vivo uma nova fase. Meu apartamento com vista para o Parque Ibirapuera me traz paz todas as manhãs. Minha fundação para apoiar mulheres empreendedoras acima dos 50 anos me dá um propósito renovado. E Cláudio, esse homem maravilhoso que entrou na minha vida no momento certo, me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, inclusive no amor. Quanto à minha antiga mansão, agora abriga dezenas de idosos que recebem o cuidado e respeito que merecem. Visito-os ocasionalmente, e há algo profundamente reconfortante em ver aquele espaço, antes contaminado pela ganância, agora preenchido com sorrisos genuínos e gratidão. A lição que deixo para vocês, meus queridos, é que nunca devemos permitir que nos façam sentir pequenos, incapazes ou descartáveis por causa da nossa idade. Os anos que carregamos não são um fardo, são uma coleção de experiências, aprendizados e sabedoria que nenhum jovem arrogante pode comprar ou fingir ter. Sei que muitos de vocês já passaram por situações semelhantes, talvez não tão dramáticas quanto a minha, mas igualmente dolorosas. Filhos que se afastam, netos que só aparecem quando precisam de dinheiro, pessoas que nos tratam como se fôssemos invisíveis ou incapazes apenas porque temos rugas no rosto. Por isso é tão importante compartilharmos nossas histórias, para que outros saibam que não estão sozinhos, que há força em nós, que podemos sim dar a volta por cima, não importa a idade que tenhamos. E falando em compartilhar histórias, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, ouvindo meu relato do começo ao fim. Não foi fácil reviver esses momentos, expor essa ferida tão íntima. Deu trabalho gravar este vídeo, organizar meus pensamentos, encontrar as palavras certas para descrever algo tão pessoal e doloroso. Por isso, peço que me ajude a espalhar essa mensagem. Se você gostou da minha história, se ela tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto significa muito para mim e para o canal Vovó Lembrou. Mas mais importante que o like, deixe seu comentário. Conte-me o que achou, se já passou por algo parecido, o que faria no meu lugar. Adoro ler cada comentário. É como se estivéssemos conversando pessoalmente, compartilhando nossas experiências. Essa troca é o que faz este canal valer a pena. E se ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, aproveite para se inscrever agora. Temos muitas outras histórias emocionantes para compartilhar. Relatos reais de pessoas que, como eu, enfrentaram desafios que pareciam impossíveis e saíram vitoriosas. Histórias que vão te fazer rir, chorar, refletir e, principalmente, te lembrar que nunca estamos velhos demais para recomeçar. Ah, e se você puder, gostaria muito de pedir sua ajuda através do Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para que o canal possa continuar trazendo histórias como a minha diariamente. Os custos para manter um canal de qualidade são altos: equipamentos, edição, pesquisa. E sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar esse trabalho. Isso ajudaria muito a trazer mais vídeos como este, com histórias que precisam ser contadas e ouvidas. Sempre acreditei que compartilhar nossas experiências é uma forma de cura, não apenas para quem conta, mas também para quem ouve. Se minha história ajudou ao menos uma pessoa a encontrar força para enfrentar uma situação difícil, todo esse processo valeu a pena. Lembrem-se sempre,
A idade é apenas um número. O que define quem somos é nossa força interior, nossa capacidade de adaptação, nossa coragem para enfrentar as tempestades da vida, mesmo quando essas tempestades têm o nome e o rosto de pessoas que amamos. Como disse no início, meu filho trouxe a esposa e a sogra para morar comigo, e ainda teve a audácia de dizer que se eu não gostasse, era só procurar outra casa. A esposa dele ficou rindo, mas fui eu quem ri por último quando dei a eles uma lição que jamais esquecerão. Obrigada por me ouvirem. Espero encontrar vocês nos comentários e nos próximos vídeos do canal Vovó Lembrou. Até a próxima história.